te agradecer muitíssimo, né, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente do Mundo Autista, mas a gente ficou feliz, né, Sofia, quando a gente soube que você implementou aí o Instituto Lagarta Virapupa, porque a Sofia teve o diagnóstico dela aos 11 anos. E uma das sensações da gente, por muito tempo, foi que a gente era a única pessoa, a única família que estava ali lidando com coisas que a gente não conhecia e tudo, e a gente se sentiu muito sozinhas. E aí a gente a gente começou em 2015 o Mundo Autista em função disso. E aí agora, né, que você reuniu tanta gente bacana para o Instituto e que você fala dessas mulheres maravilhosas, né, que você agregou aí no projeto, a gente queria que você contasse para a gente. A ideia do Instituto me ocorreu no final do ano passado, mais ou menos, e o princípio básico era de poder amplificar aquelas ações que eu já fazia com a ajuda das minhas poucas e boas, que eu falo, que são as mães que são mais próximas de mim, e que sempre compraram as brigas comigo, desde fazer um carnaval inclusivo até ir causar na Assembleia Legislativa. Então, assim, a ideia era poder amplificar isso com mais braços. Então, eu chamei pessoas que são de extrema confiança para mim, mães que eu conheço, mulheres com deficiência, né? A gente tem a Marina, que não é mãe, mas é uma mulher autista. Tem a Jéssica, que é autista e é mãe de autista. A gente tem lá a Nívia, que tem um filho com paralisia cerebral. A gente tem a Joyce, que tem um filho com síndrome de Down, porque eu também não queria que ficasse uma coisa limitada ao autismo, eu queria que ficasse limitado à diversidade em geral, né? A gente falando de deficiência como diversidade humana. Então eu chamei essas pessoas, eu brinco que são as doidas que toparam a parada comigo. A Lígia, que tem uma ação social muito bacana na Zona Leste, aqui bem, áreas bem periféricas mesmo. E aí a gente entrou nessa e eu já abri inscrição para embaixadoras e a gente já fechou, teve um monte de inscrição, a gente fechou mais ou menos 270 embaixadoras. Nós perdemos, que são Sofia. representantes. Nós perdemos, a gente não viu. Calma que ainda tem tempo, a gente dá um jeito. Mas selecionou embaixadoras no Brasil inteiro, tem embaixadoras de todo lugar, que elas vão ser os olhos, os ouvidos do Instituto e também os braços, né? A ideia é poder ampliar para que esses eventos inclusivos aconteçam em mais lugares no Brasil, para que a gente saiba o que está acontecendo nas assembleias municipais, estaduais, né, federais e tudo, para que a gente possa mobilizar a sociedade, para que a gente possa fazer mobilização política também para as coisas acontecerem, ampliar uma coisa que a gente sempre fez muito, que são as rodas de conversa, porque essas mães precisam muito ser ouvidas, muito, só que dessa vez a gente vai ter também uma escuta mais qualificada, não só eu, né, que eu tenho uma sensibilidade, etc e tal, mas eu não sou uma psicóloga, né? Então agora a gente vai ter psicóloga nas rodas de conversa virtuais, obviamente, por causa da pandemia. A gente vai ter advogada para aquelas mães que têm dúvidas com relação ao plano de saúde, estou separando o marido e a pensão e não sei o quê. Então, deixar as rodas de conversa mais qualificadas, amplificar essas ações que a gente já fazia. Então, a grosso modo, é isso aí. É onde a gente está começando. Mas a gente não está organizando a casa, né? A gente está tirando o CNPJ e a gente já está aí com o primeiro evento, que é para o 8 de março, por causa da Semana do Dia Internacional da Mulher, que eu chamei muitas mulheres maravilhosas que vão gravar conteúdo ou vão fazer live sobre conteúdos. A gente vai falar de empreendedorismo, da mulher conseguir ganhar o seu próprio dinheiro, autoestima, saúde mental. Durante uma semana, conteúdo totalmente gratuito, só com mulheres muito bacanas para falar para essa mulherada. Basta se inscrever que está participando. A gente está chamando o evento de Mulher é para Voar. E eu já estou super orgulhosa de a gente está conseguindo colocar isso de pé em tão pouco tempo. Você não pode perder. E, Andréia, efetivamente, né, além disso que você está fazendo, hoje, como é que está o Instituto? O que ele já está fazendo? Vamos supor, aqui para nossas Minas Gerais, o que a gente já pode contar com relação ao Instituto? A gente não fez nenhuma ação pontual ainda local, mas a gente já está com conteúdos gratuitos no site, a gente tem atividades pedagógicas para as crianças, tem uma apostila gratuita, é só baixar, a gente tem o resumo do aluno, a gente vai começar a subir agora materiais jurídicos também, sobre direitos, essas coisas mais práticas, como fazer o plano de saúde, pagar as terapias, essas coisas todas, e a gente já vai começar a marcar as rodas de conversa, que como a gente está ainda em pandemia, as rodas de conversa vão ser virtuais. Então, as próprias embaixadoras nas regiões estão já solicitando essas rodas de conversa e hoje mesmo a gente já começou a marcar para fazer essas rodas de conversa qualificadas e vai ter no país inteiro. A vantagem de ser virtual é isso, eu posso participar de uma roda de conversa em Belo Horizonte ou no Acre, com mulheres do Acre, que a gente está tudo no mesmo
ambiente virtual. Então, a primeira ação que a gente vai começar a fazer, agora mais imediata, fora essa ação do 8 de março, são as rodas de conversa que já estão sendo marcadas. Aí basta as pessoas se inscreverem que elas recebem o link para participar. A gente tem um cuidado de colocar no máximo 20 mulheres por roda, porque todo mundo quer falar, todo mundo quer compartilhar, quer ganhar o ombro e tudo. Então, mais de 20 mulheres fica inviável. Assim, na hora que a gente vê, já deu 3 horas e está todo mundo cansado. E a gente está participando também agora oficialmente da Coalizão pela Educação Inclusiva, que é um grupo grande de entidades, tem várias entidades do Brasil inteiro que fazem a defesa da educação inclusiva, que foram contra o decreto 10.502 de Bolsonaro, que queria voltar o investimento em salas exclusivas e escolas exclusivas. O Instituto agora faz parte oficialmente da coalizão, então a gente está batalhando desde lá em Brasília, né? A gente tem representantes em Brasília também, que é onde se faz as leis e onde se tira direitos também, né? A gente está participando de todas as ações em prol da educação inclusiva de qualidade no país. Andréia, como jornalista, né, eu observo muito o seu trabalho, já não é de hoje, né? E sempre me chamou a atenção que você, talvez por ter essa mesma formação que eu e a minha mãe temos, você busca uma certa credibilidade no conteúdo e isso, de certa forma, você está trazendo de uma maneira multidisciplinar para o Instituto. E uma das coisas que eu acho interessante de pontuar também, que você fala sobre entendendo a deficiência como diversidade, ser a diversidade em geral, porque essa inclusão ela não é uma inclusão seletiva, né? Não é uma inclusão seletiva e é uma coisa, sabe, Sofia, que eu já comecei a falar isso tem alguns anos, né, na minha página e tudo, e sempre que eu falo nesse assunto eu perco seguidores, porque eu sinto muito ativismo seletivo no nosso meio. Tanto seletivo no sentido de se o governante for de partido A, eu falo mal, se for do partido B, eu falo bem, quanto seletivo também que a gente vê manifestações extremas de, por exemplo, homotransfobia no nosso meio. E desde que eu comecei a falar sobre esse assunto, né, que é muita hipocrisia a pessoa pedir respeito à diversidade do filho e não respeitar a diversidade do filho do outro, eu sempre perco seguidores. Agora acho que eu já parei, porque as pessoas já entenderam mesmo que não adianta me ameaçar que vai parar de seguir, que eu não ligo. Eu falo mesmo que tem que ser falado, né? Mas sim, e é muito interessante como que as pessoas não querem ver essas outras faces da diversidade no nosso meio, né? Tem pesquisa já séria mostrando que o percentual de pessoas trans no meio dos autistas é maior do que na população em geral, por exemplo. Então, assim, eu tenho um monte de amigo e amiga autista trans. A gente sabe que isso é fato, mas as pessoas parecem que não querem lidar porque ainda acontece também, não só porque as pessoas em si são, muita gente é homofóbica e é transfóbica, mas também porque não vê a pessoa com deficiência como uma pessoa. Ainda tem aquela coisa da desumanização. É um anjo, uma pessoa especial, então não tem sexualidade, não tem orientação sexual, não tem identidade de gênero, não tem... uma criatura especial, né? Então você junta aí já um conservadorismo que vem junto com uma homofobia, uma transfobia, quanto também essa desumanização da pessoa com deficiência, né? E não vê que a pessoa com deficiência ela é uma pessoa que ela se vê como homem, mulher, ou como nenhum dos dois, e ela se interessa, né? Não quer ver isso. A gente ainda tem muitos paradigmas para romper aí no nosso meio, né? E eu já percebi que quando eu tento falar sobre esse assunto, as pessoas não gostam muito, não. Elas querem que você continue falando de como estudar o autista, como fazer ele melhorar a seletividade alimentar, mas na hora que você chama uma pessoa para falar desse assunto específico, as lives, em geral, não dão muito público, as pessoas não querem ver. E eu observei aqui, né, eu acho que é uma realidade que você também já deve ter observado, que é o seguinte, muitas psicólogas diziam que quando começavam a falar do assunto sexualidade, que alertavam as mães com os pré-adolescentes, que as mães e as famílias se afastavam, que elas tinham dificuldade de falar dessas questões com os seus pacientes. Se quisesse continuar sendo psicóloga, não podia falar sobre isso. E eu fico imaginando que hoje, mais do que nunca, a gente percebe que os autistas estão crescendo ainda bem, né? E eu e a Sofia, por exemplo, vivemos uma dificuldade muito grande, porque a gente percebeu várias coisas, a Sofia verbalizou várias coisas, a gente procurou ajuda e a gente não encontrou essa ajuda. Até porque
a fala da Sofia, por ela ser autista, era sempre desmerecida. Então, assim, eu não converso com ela, eu converso com a mãe. E eu não podia falar pela Sofia nesse caso, porque quando a Sofia, pela primeira vez, aos 14 anos, me falou algo mais enfático com relação a isso, eu falei assim, olha, eu não entendo nada disso, mas eu topo aprender com você. Eu sei que não é simples, né, do jeito que a gente pensa que é, de ir para a internet agora, porque a cabeça da Sofia sempre foi muito prática. Ela já queria entrar na internet, começar a comprar hormônio, aquela coisa toda para o seu filho. A gente tem que descobrir, porque tem aí uma questão de saúde que a gente não conhece. E com muita tristeza eu te falo, André, a gente procurou ajuda profissional e, infelizmente, essas ajudas só pioraram uma situação. Então, assim, muitas crises que a Sofia teve já adulta, umas 3 piores da vida dela, não foi em função do autismo, foi em função da disforia de gênero. Não foi, Sofia? Sim. Sim, com certeza. E eu acho que isso tem muito a ver com o que você, André, quando você pontua, quando você fala do não sujeito, né? De que a pessoa não é vista como alguém capaz de se perceber, ou de ter as próprias opiniões, de ter a própria percepção do mundo. Essa interseccionalidade também de preconceitos acontece muito. E eu fico pensando, você é uma pessoa muito conhecida, você é uma pessoa muito admirada, respeitada, mas nessa nova fase, como já era antes, mas agora talvez numa intensidade maior, como que se dá esse diálogo entre os diversos grupos, né, que compõem esse ativismo autista? Porque é uma coisa que eu penso que realmente é um desafio para todos nós, né? É um desafio o diálogo no meio da comunidade autista, e isso não tem nada a ver com as dificuldades de comunicação dos autistas. Em geral, são posições muito rígidas mesmo. A gente tem muita treta no nosso meio, né? Então, eu tenho tentado cada vez mais ignorar as tretas, sabe? Focar no que interessa. Eu sempre falo, gente, eu não estou aqui competindo com ninguém, sabe? Todo mundo que quer o bem das pessoas com deficiência e suas famílias tá somando comigo. Eu não tenho... Agora mesmo, a página do Lagarta, o Instagram, tudo, eu só entro lá nos fins de semana. Durante a semana eu estou colocando outras pessoas para dominarem, para ocuparem aquelas redes, para mostrar outras realidades, outras histórias, etc., para que as pessoas conheçam, porque eu acho que a melhor forma da gente fazer os discursos bons ecoarem, né, é a gente trazer os holofotes para quem por algum motivo não conseguiu ainda e tem um discurso muito bacana. Então eu quero mais que essa mulherada que está ocupando as redes ganhe muito seguidor, porque a gente reverbera esse tipo de discurso anticapacitista, pró-diversidade, todas as diversidades, para que alcance mais gente. É o melhor jeito de você tentar minimizar um pouquinho esse lado ruim dos discursos ruins que tem até mesmo dentro da nossa comunidade, que a gente tem o pessoal que é mais capacitista, o pessoal que é mais assistencialista, o pessoal que é mais conservador com esse lado mais, né, que a gente sabe de homofobia e tudo. Então, vamos trazer para a luz as vozes bacanas que merecem ser ecoadas. Andréia, outra situação interessante que a gente vive é o seguinte, a gente tem também dados de que vários casais se separam em função do diagnóstico do filho. E aí a gente tem sempre 90%, né, na última vez que eu olhei esses dados, das mães à frente dessa luta. E eu, por exemplo, eu me separei há 10 anos, depois também para você arranjar um companheiro é como se alguém que entrasse na sua vida te fizesse um favor de aceitar o seu filho, né, que é o seu fardo, e que efetivamente não tem nada a ver. E aí vem um instituto para formar uma rede de mulheres, de mães, que a gente precisa disso, porque a gente já chegou à conclusão que Mulher Maravilha é muito lindo no cinema, mas que a gente não quer, mais do que não dá conta, a gente não quer mais esse papel. Mas vem os homens pleiteando aí espaço. Como é que fica isso? É delicada a situação, né? Porque a gente sabe que 78% abandonam o lar. E se você olhar seguidores mesmo das minhas redes, né, no Instagram, o Lagarta é seguido por 93% de mulheres e 7% de homens. Então faz total sentido, quando a gente tem que escolher um foco para um instituto de ação, a gente escolher esta mulherada, né? Que não só é quem mais segue o blog e as redes, mas também quem mais precisa de ajuda, né? Que sofre abandonos da família, da sociedade, do marido, etc. e tal, fica com a saúde mental prejudicada. Então, o que eu sempre falo é que assim, os homens são bem-vindos para ser parceiros e tudo, mas o protagonismo e o foco do Instituto é nas mulheres, né? Eu coloquei mulheres como diretoras, são mulheres embaixadoras, até porque
como a maioria absoluta dos casos de quem quer acolhimento, a gente está falando de mulheres, uma mulher não vai desabafar na roda de conversa com um homem, inclusive porque às vezes ela quer falar mal do próprio marido, que não ajuda, ou que não aceita a deficiência do filho, ou que abandonou. Tem que ser uma coisa entre mulheres mesmo, para que elas se sintam à vontade, para elas se abrirem, para elas falarem, né? Não faz sentido eu colocar um homem como embaixador mediando uma roda de conversa feminina, né? Mas eu acho bacana que eu fiquei feliz, por um lado, de homens se manifestarem, que estavam se sentindo excluídos do Instituto e tudo, porque é uma boa chance para eles, né, pegarem mais firme no ativismo, fazerem Instagram, fazerem lives na internet, chamarem os outros homens para responsabilidade. Mas eu levo meu filho para terapia, eu divido tudo com a minha mulher do mesmo jeito. Que bom! Então, você tem um papel bacana que é chamar os outros homens e falar, gente, acorda aí para a responsabilidade, porque a vida real é essa, né? Larga de ser bundão e vai assumir sua responsabilidade. Eu acho que esse é o maior papel dos pais ativistas nesse momento, né? Eu adoraria ver mais vozes de pais ativistas ecoando. Não simplesmente quando a gente fala o Instituto é focado em mulheres e a gente vai ter só mulheres como diretor e embaixador e aparece uns falando que se sentiram excluídos, né? Nessa hora aparece, mas em todas as outras horas, em todos esses anos de blog, a gente vê que 93% dos seguidores que se manifestam, que interagem, que vão nos eventos, são mulheres. Essa coisa do Instituto me agradou muito. De agora, vamos colocar os pingos nos is. Outra questão que eu acho interessante é, as pessoas sempre achavam assim, mãe de autista, mãe de PCD não deve se intrometer em política, essa advogada que milita pela causa dos deficientes está na política, então ela está com interesse, enfim. O Instituto também vem para mostrar que se a gente quer transformar uma sociedade mais acolhedora, inclusiva, digna, tudo isso passa pela política, não é mesmo? Na verdade, assim, quem se intera um pouquinho mais do movimento das pessoas com deficiência no Brasil e do ativismo, vai ver a força que eles têm em Brasília. Tem muitos ativistas do movimento das pessoas com deficiência em Brasília, batendo de gabinete em gabinete, de senador, de deputado, e é assim que se aprova as leis. E é assim que, por exemplo, há mais ou menos um ano, quando o Paulo Guedes quis passar um decreto que ia sucatear a lei de cotas no mercado de trabalho, é assim que foi barrado, com muita mobilização política, batendo no gabinete político e falando, a gente está aqui, a gente quer saber que você vai votar contra esse negócio, se você votar, porque você vai tirar direito da gente. Então, é através da política que se ganha direitos, né? A gente teve a Lei Brasileira de Inclusão que foi votada, no caso do autismo, a Lei 12764, mas também é através da política que se perde direitos. E nos últimos anos a gente tem visto ataques sistemáticos aos direitos das pessoas com deficiência, não só pessoas com deficiência, como outras minorias também. Então, se a gente não se mobilizar politicamente para incomodar mesmo, a gente vai ver os direitos sendo tirados um a um. Porque mas eu não quero me envolver com política bacana, então fica aí vendo os seus direitos irem embora. É isso mesmo. Eu e a Sofia estamos terminando um documentário do mercado de trabalho, a realidade do autista dentro do mercado de trabalho. E aí, Andréia, a gente se deu conta, porque a gente foi buscar as pessoas que estão trabalhando, né? E a gente tem muito relacionamento também com pessoas que não dão conta, entram no mercado e saem, e que estão com medo de não se manterem. O Instituto também é lugar do autista adulto, também é lugar do autista que está, ou do síndrome de Down, ou do PCD, que quer ingressar no mercado de trabalho, abarca tudo isso, né, André? Calma, um passo de cada vez. A gente tem algumas ideias, mas a gente está executando aos poucos. É o que eu falo, assim, eu nunca tive instituto e as diretoras nunca foram diretoras de instituto. Então, a gente está dando um passo, vendo se deu certo, aí dá outro, a gente está começando assim. A gente tem algumas ideias com relação a grupos sociais para autistas adolescentes e adultos, que a Adriana Reis está muito afim de tocar. A gente provavelmente vai colocar isso para acontecer assim que acabar a pandemia, né? Esses grupos de interação social mesmo, de jovens autistas. E sim, a gente pensa em trabalhar junto com instituições que fazem essa coisa do trabalho apoiado. Mas esse ano a gente ainda está colocando a casa no lugar. A gente ainda vai fazer muita coisa no online mesmo, por causa da pandemia, mas sim, a gente tem vários planos com relação a isso também, a empregabilidade. Uma outra vertente que a gente enfrenta.
teve uma vez, eu não sabia do meu diagnóstico, estava perto do meu diagnóstico, assim, da descoberta, mas eu ainda não sabia. Aí fui com a Sofia no evento só de autista. Aí desesperei, falei assim, gente, quando eles crescem, eles viram contra as mães, porque eu encontrei com outros, né? E aí eu fiquei dividida, porque eu entendi o lado dos autistas, mas eu entendi o lado das mães também, sabe? Sim. E aí eu ainda vejo isso muito nas redes sociais, você deve ver isso também. Você está preparada para isso? Para a hora que chegar um tanto de autista falando de um tanto de mãe falando de um tanto de autista? Eu já estou acostumada, eu sou a pessoa dos panos quentes, assim, eu tenho um grupo no Facebook, que é o Casulo, né? Que de vez em quando rola treta lá entre autista e mãe de autista, e eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, porque os autistas em geral, os autistas ativistas gostam de mim, e as mães também, então eu sou a pessoa que fica botando panos quentes aqui e ali, sabe? Eu estou razoavelmente acostumada. Mas eu sei que esse tipo de coisa acontece, eu já vi acontecer também com pessoas de outras deficiências, tem muitas pessoas que têm raiva é uma palavra meio forte, né? Problemas aí com a mãe, porque a mãe super protegia demais, aquela coisa, né? Para mim fica difícil de saber na minha experiência pessoal, porque o Theo é um autista que precisa de mais apoio, né? Ele pro resto da vida vai precisar de um nível grande de suporte. Então eu não sei o que ele acha da minha maternidade, né? Dificilmente eu vou saber nesse aspecto. Mas com relação aos autistas e às mães, eu acho que todos têm a contribuir, né? Só o autista pode falar sobre como é ser autista e etc e tal, e eu aprendi demais sobre o meu filho ouvindo outros autistas. Alguns comportamentos do meu filho eu só entendi depois que eu ouvi autista falando e eu falei, meu Deus, é isso que acontece. E tem algumas coisas que as mães precisam falar mesmo, né? Principalmente quando o autista precisa de um nível maior de suporte, quem está ali lutando pelos direitos, atrás das coisas todas, são as mães. Então, as mães também têm coisas para dizer a respeito. Eu acho que cada um tem o seu espaço. O importante é a gente estar alinhado na luta por direitos e na luta anticapacitista mesmo, né? Na luta por cidadania, pelos direitos previstos em lei, não só saúde e educação, direito à cultura também, direito ao lazer, direito ao mercado de trabalho, toda essa coisa aí, né? Eu acho que é um conjunto lindo quando você pega os ativistas com deficiência e mães que são anticapacitistas, aí a coisa fica bem bonita. Há muito o que se fazer, né, Andréia? Qual que é a sua expectativa a curto, aquela coisa de empresa, né? Curto, médio e longo prazo? Nossa, eu tenho muita dificuldade de falar de longo prazo como uma pessoa com TDAH, sabe? Eu vou meio que vivendo um dia de cada vez. Mas você estava falando de informação mesmo, o blog eu mantenho no ar, apesar de que eu não atualizo o blog mais com frequência, mas justamente porque eu sei que toda madrugada vai ter uma mãe nova que chegou do médico com o diagnóstico do filho e vai virar a madrugada no Google, e eu não quero que caia em página que fale que autismo é doença, que tem que judiar da criança com tratamento desumano para curar. Eu quero que caia no meu blog, porque lá eu tenho muito cuidado com as informações de cunho científico, né? Então eu deixo o blog ali porque eu quero que ele fique bem, né, ele está bem indexado no Google, porque eu quero que seja a primeira fonte de acesso dessas mulheres que chegam com o diagnóstico. Mas com o Instituto, eu tenho uma expectativa muito grande, principalmente com relação aos eventos inclusivos, da gente retomar no que vem, se Deus quiser, né, com a vacinação. A gente teve o Carnaval Inclusivo, que foi ano passado, que foi tão lindo aqui em São Paulo, foi antes da pandemia, que teve mais de 1.000 pessoas. Tinha crianças... Foi lindo. Crianças, adolescentes e adultos com todas as deficiências que você imaginar, vestido de fantasia, foi a coisa mais linda aquele carnaval, e aí logo depois veio a pandemia, e a gente não fez a festa junina, a gente não fez os piqueniques inclusivos que a gente fazia sempre, porque parece uma coisa boba o negócio do evento inclusivo, mas ele é um evento político, se você pensar, porque é a ocupação do espaço público por pessoas que muita gente acha que não deviam estar ali, que deveriam ficar fechadas em casa, porque a deficiência incomoda, né? Eu fiquei sabendo que até acho que 1986 tinha uma lei em Chicago que pessoa com deficiência não podia ficar na rua e tudo porque incomodava as outras pessoas, o olhar das outras pessoas, né? Então ainda tem muito desse ranço capacitista na nossa sociedade, e a sociedade não vai se preparar para o que não está ali. Então por isso que é tão importante os eventos, para a gente ir ocupar aquele espaço, para as pessoas verem, se acostumarem, entenderem que é direito daquelas crianças e adolescentes estarem ali também brincando de carnaval. Nossa, pessoa com deficiência, carnaval, o que tem a ver, né? Pessoa com deficiência no carnaval, pessoa com deficiência tudo médico, precisa da terapia, não, as pessoas
pessoas com deficiência também querem o carnaval. Elas têm direito de ir num carnaval acessível, inclusivo, com a música baixinha, né? Então, essa parte dos eventos inclusivos eu sinto muita falta e eu espero que a gente consiga cada vez mais ir conscientizando as mães que a deficiência não é o problema, né? O problema é a falta de inclusão, a falta de acessibilidade, a falta de políticas públicas para dar suporte para as famílias, para essas mães que são abandonadas por todo mundo, a falta de políticas públicas de saúde mental. A deficiência não é o problema. Então, essa é a tônica das ocupações, né, das redes do Lagarta. Todo mundo, muita gente manda mensagem, eu adoraria ocupar as redes do Lagarta. E eu penso assim, ai meu Deus, é porque não é tão simples assim o processo. Na verdade, eu estou chamando quem eu conheço ou quem me é indicado e eu dou uma olhada nas redes e eu vejo que de fato tem o discurso anticapacitista, que não vê a deficiência como uma desgraça, como uma maldição, não vai romantizar também e falar que é tudo lindo, mas vai falar que é possível ser feliz, que é possível e que o problema não está no seu filho ter vindo com uma deficiência, o problema está em todo o abandono que vem de quem deveria dar suporte, né? Então, eu sei que essas ocupações nas redes estão ajudando muito com isso, sabe? Com essa noção de que não é, gente, não é o fim do mundo, a gente precisa culpar os verdadeiros culpados, cobrar políticas públicas, porque é só aí que a coisa vai melhorar, né? E além do mais, André, eu penso que não tem nada melhor do que a sensação de pertencimento, né? Eu passei a minha vida toda, eu fiz comunicação social como um desafio, eu passei a minha vida toda me sentindo inadequada. Não pense você que para mim fazer contato com você é fácil, eu sempre tenho dificuldade. Quando eu fui no primeiro evento, eu era doida para botar meu olho em você, até porque você era mineira, né? Doida para ver. E que eu me Continuo sendo. É uma coisa. E muito. Aí, aquele dia eu lembro que eu peguei o livro da Sofia, né? Que até então o Victor, saí com o livro assim. Ai, gente, se ela achar que eu estou querendo fazer propaganda desse livro, e aí quando eu me afastei de você, eu tive vontade de chorar, que eu falei assim, eu queria tirar foto para mostrar para a Sofia que eu tinha estado com você e que eu te entreguei o livro dela. Depois eu fiquei com vontade de chorar, eu falei assim, gente, ela vai achar que eu estou querendo fazer propaganda. Quando eu fui no seu lançamento lá, aqui, né, em Belo Horizonte, eu também me senti péssima. Eu falei assim, eu acho que eu falei tudo errado, eu acho que eu não sei cumprimentar. E com pessoas que a gente admira, é mais ainda, assim. Aquela sensação. Então, lá atrás, estratégia que eu arranjava era as pessoas que sempre me conectei, procurei conectar pelo coração. E aí eu me tornava bem próxima, até porque se eu me tornasse próxima, se eu fosse pela via do afeto, as expressões das pessoas ficavam mais fácil de eu ler. Porque pessoas que são só sociáveis, eu penso, não gosta de mim, nossa, eu estou incomodando. André, eu estou com 57 anos, isso foi a minha vida toda. Então, isso é muito exaustivo. Em alguns eventos inclusivos, embora para a gente decidir seja super difícil, porque a gente começa a ter dor de barriga, aquelas coisas, adulto, é bom hein? Vocês se entendem. Adulto. A gente começa aquela coisa toda, mas quando chega lá, sabe, a sensação, isso que você está falando, é uma dimensão, Andréia. Assim, olha, eu posso dançar do jeito que o meu corpo dá conta. Eu posso falar gesticulando muito porque eu estou agitada. Ninguém vai ficar reparando. Então, assim, isso é fundamental mesmo. Ser autista no mundo sem o suporte que a gente precisa demanda muito da gente. Para o TDAH também. Absurdamente. Eu estava pensando nisso aqui agora, que você faz tanto esforço para focar, para não se distrair. É um esforço que é quase físico mesmo. Então, é o que eu falo para o meu marido, onde eu encostar, eu durmo. Exatamente. Qualquer horário do dia. Onde eu encostar, eu durmo. Eu estou sempre cansada, porque minha mente está sempre muito, muito, muito ativa, né? Então, é um cansaço permanente mesmo. A gente está construindo uma sociedade que abarca uma escola que perceba, olha, não tá, se você está querendo aferir o conhecimento dessa pessoa nesse momento, você, como faziam comigo, como fazia com Sofia, mas ele sabe tanto história, inglês e geografia, por que não pode fazer as 3 provas? Porque não dá, né? É outra realidade. E o Instituto também, além do seu blog, vai ter essas
essas questões, né, Andréia? Essas informações. A gente pretende fechar parcerias com escolas, com municípios, com tudo, para dar capacitação para professor, para que os professores saibam adaptar o material, para que até nas creches se consiga identificar sinais de atraso no desenvolvimento nas crianças, para encaminhamento. Então, a gente está com vários planos nesse sentido, que é uma área de capacitação mesmo, né? De prestação de serviço para a educação. Porque é uma coisa muito urgente, né? Eu estava falando aqui da educação inclusiva, a gente não faz educação inclusiva só com muita boa vontade, né? A gente precisa de preparação também. Então, a gente, sem dúvida, que vai atuar nisso aí também, em parceria com o município, em parceria com a escola particular. Quem quiser, estamos aí. Eu penso que essa rede é assim, de fato, é um pelo outro. E outra coisa que eu acho interessante, por você ser mineira, que eles ficam ligando a nossa mineirice a ficar em cima do muro. E eu e Sofia, por sermos budistas também, eu acho que uma coisa que a gente tem bacana é essa posição conciliadora e essa questão de um pezinho no chão. Pera lá, vamos ver. Vamos dar mais um cadinho para ver qual que é o próximo passo, né? Muito obrigada, grande beijo, viu? Muito obrigada a vocês. Tudo de bom. Beijo, gente. Muito obrigada pelo tempo. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Beijinho.